Bem, gente, mais uma aula de ensino religioso, glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, amém? Como eu disse, nós estamos voltando aqui para mais uma aula, mais um assunto. Vamos dar início hoje a uma nova história que se é contada no Novo Testamento. Ok? Um cara muito importante na Escritura, na Bíblia e principalmente no Novo Testamento. Ele é um cara que foi super, mega, hiper importante. Quem é esse cara? O apóstolo João. João. Então grave aí esse nome, porque a gente vai estudar nessa aula de hoje sobre esse carinha aí. Quem foi esse carinha, o que ele fez, de onde ele era e por que ele foi escolhido para ser um apóstolo, um discípulo do Senhor. Amém? Então vamos lá. Logo de início, espero que estejam todos bem, espero que estejam todos se precavendo, se prevenindo. E já, gente, por intercessão de Deus, a gente vai estar nas nossas salas de aula, nós vamos estar estudando na nossa sala de aula. Sabemos que é um tempo difícil, mas que já nós estaremos novamente juntos na sala de aula. Aleluia, glória a Deus. Então, vamos lá, gente. Vamos lá, preparei esse slidezinho aí hoje. Estou dando essa aula hoje para que vocês entendam mais sobre a história do apóstolo João. Ok? Vamos lá. Ensino religioso, professor Tiago Chagas, que sou Eusito. Beleza? Então vamos lá, vamos dar início à nossa aulinha de hoje. Sempre importante frisar que nós estamos estudando, fazendo um estudo bíblico do Novo Testamento. Não é isso, gente? Lembrando, a gente começou lá sobre o Pentecostes, sobre o Espírito Santo. A gente entendeu um pouquinho do que foi o Espírito Santo. Quando eu falo um pouquinho é porque tem muito mais coisas para se falar, mas como eu sempre digo, em apenas uma aula de 30, 40 minutos a gente não tem como destrinchar tudo, mas a gente vai aprendendo a cada aula algo novo. Então a gente começou lá sobre o Pentecostes, sobre o Espírito Santo, depois a gente já viu sobre a história de Pedro, a gente viu o início da igreja, depois a gente viu sobre a história de Paulo, a gente viu em 2 aulas a história de Paulo, como se deu a conversão, sobre o chamado, sobre quem ele era. E hoje a gente vai ver sobre esse apóstolo João, que é também muito importante, assim como Pedro e Paulo, como todos os homens que andaram com Deus. João também foi bastante importante. Então a gente vai estudar sobre esse carinha aí. Vamos lá, vamos dar início em nome de Jesus aqui. O apóstolo Paulo, uma breve introduçãozinha aí. O apóstolo Paulo não, o apóstolo João, gente, desculpa, ainda estou com Paulo aqui na cabeça nos estudos aqui, mas vamos lá, o apóstolo João. O apóstolo João foi um dos discípulos mais próximos de Jesus e escritor de alguns livros do Novo Testamento. João é geralmente conhecido dentro da tradução cristã como o discípulo amado. Conheceremos a história e a biografia do apóstolo João. Então vamos lá. Como eu disse aí, o discípulo João, o apóstolo João foi um dos... É muito importante a gente entender isso, gente. João, ele foi um dos mais próximos a andar com o Senhor. Ou seja, João tinha uma grande proximidade com Jesus. E João, ele também escreveu alguns livros do Novo Testamento que a gente vai ver mais para frente. E outro fato importante é que João, ele é conhecido nas traduções, nas escrituras, na própria Bíblia. Muitas vezes vai dizer, vai dar uma qualidade a João. De quê? Vai dar uma característica a João, como o discípulo amado. Mas, professor, por que o discípulo amado? Nós vamos entender mais um pouquinho sobre essa referência aí nessa aula de hoje. Beleza? Então vamos lá, vamos dar início aqui. A história do apóstolo João. Vamos entender um pouquinho sobre a história dele. Vamos lá. João era filho de Zebedeu e provavelmente de Salomé.
Porque provavelmente porque não se tem certeza se realmente João ele era filho, não se tenha comprovado que João era filho também de Salomé, ok? Vamos lá. Seu irmão Tiago também pertenceu ao grupo dos 12 discípulos de Jesus. Possivelmente, Tiago era mais velho do que João, visto que ele sempre é citado primeiro. O apóstolo João era pescador de profissão. Seu pai foi um homem próspero no ramo da pesca, pois tinha alguns empregados. Antes de se tornar um dos discípulos de Jesus, o apóstolo João era um seguidor de João Batista. João teve um primeiro encontro com Jesus e depois de um pequeno intervalo de tempo se tornou um dos seus discípulos regular. Então vamos lá, vamos entender mais um pouquinho. Primeiro, quem era o irmão de João? Tiago, não eu. Não seu professor, não, mas era outro Tiago. Tiago e João, eles eram irmãos, ok? E Tiago também, o seu irmão, também ele depois também se tornou, junto com João, um discípulo de Jesus. Possivelmente, é uma hipótese, Tiago ele era mais velho do que João. Mas por que, professor? Possivelmente. Porque se a gente for ler o Novo Testamento, o nome de Tiago vai ser pronunciado primeiro do que o nome de João. Então, consequentemente, a gente não se tem uma certeza absoluta, mas se o nome dele primeiro é citado, então, consequentemente, ele nasceu primeiro do que João, ok? É uma hipótese. E qual era a profissão de João? O que João fazia? João ele era um pescador, assim como seu irmão e também seu pai. E vai dizer na Sagrada Escritura que seu pai, Zebedeu, ele era um pescador muito próspero, ou seja, ele era uma referência como pescador. Ele vivia uma vida boa como pescador. Tanto é que ele tinha empregados. Ele contratava pessoas para pescar para ele, ou seja, ele vivia bem. Também outro fato importante, João, antes de ser discípulo de Jesus, ele foi seguidor de outro João, João Batista. João Batista que foi aquele homem que batizou Jesus. Então, muito importante, muitas pessoas se confundem, dizem que João discípulo é a mesma pessoa de João Batista. Não, são Joãos diferentes. São pessoas diferentes. João discípulo e João Batista. E João discípulo, até então ele não era João discípulo. João pescador, ele era um seguidor de João Batista. Quem era João Batista? João Batista, ele é tido como o precursor. O que é o precursor? João Batista, ele tinha uma missão. Que missão era essa? Anunciar que o Salvador estava vindo. Anunciar e abrir portas para que Jesus pudesse começar o seu ministério. Então João Batista ele tinha uma grande missão. E João, o pescador, ele sempre ouviu João Batista falar sobre isso. E logo após, na sua vida, João vai vivendo, e ele vai ter o seu primeiro contato com Jesus. Ele vai ter ele vai conhecer Jesus. E poucos dias depois, João vai ser chamado para ser discípulo. João vai deixar de ser pescador, vai largar tudo para seguir, agora não a João Batista, mas seguir a Jesus. Junto também com seu irmão Tiago. Está aí uma imagenzinha de João e Tiago em seu barco durante as suas pescadas. Beleza? Vamos lá. A personalidade e caráter do apóstolo João. O que é isso? O que é a personalidade e o caráter? Como João era no seu dia a dia?
Ele era sorridente, ele era impulsivo, ele tinha raiva, ele era amoroso, ele amava e tal. Então a gente vai ver isso agora. Alguns acontecimentos registrados no Evangelho nos ajudam a entender um pouco sobre como era a personalidade e o caráter do apóstolo João. Em certa ocasião, Jesus chamou João e Tiago filhos do trovão. Não sei se alguns de vocês já ouviram isso. Os filhos do trovão. Quem eram os filhos do trovão? Justamente João e Tiago, que eram irmãos. O apelido deles, entre aspas, era Irmãos Trovão. Por que esse nome? Por que esse filho de trovão? Por que essa denominação? Muito provavelmente, essa designação apontava para a natureza explosiva dos dois irmãos. Isso indica que normalmente eles eram homens de emoções controladas, mas em determinadas situações a ira logo os acendia. O que significa que, vamos lá, João e Tiago, que eram irmãos, ele tinha um temperamento controlado. As emoções dele eram controladas. É hora de sentir raiva, ele sentia raiva. É hora de sentir felicidade, ele sentia felicidade. Mas tinham algumas situações que eles não se controlavam. E a ira se acendia dentro de João e de Tiago. Por isso essa denominação, filho do trovão. Por isso esse nomeamento, essa característica. Porque eles eram totalmente explosivos. Eles guardavam para si, mas eles explodiam muito rápido. Eles tinham essa personalidade, esse caráter de explodir muito rápido. Beleza? Vamos lá. Um exemplo disto pode ser visto quando os habitantes de uma vila samaritana se recusam a hospedar Jesus. Naquela ocasião, os dois irmãos logo disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Ao mesmo tempo em que tal declaração aponta para um temperamento forte, ele também indica um profundo amor e uma grande fidelidade que o apóstolo João e seu irmão nutriam pelo Senhor Jesus. Vamos lá. Um exemplo desse temperamento explosivo, desse filho do trovão, desse irmãos trovão, desse temperamento explosivo, é quando Jesus ele vai chegar a uma vila da Samaria, uma vila samaritana, e o povo vai recusar hospedar Jesus. Em nenhum canto vai querer que Jesus durma ou que Jesus fique. E os irmãos, João e Tiago, vão chegar para Jesus e vai dizer: Senhor, o Senhor quer que nós clamemos fogo, para que o fogo seja derramado sobre esse fogo, que esse fogo consuma esse povo e destrua esse povo. Nesse falar desses dois irmãos, a gente vai ter os dois lados da moeda. Primeiro, a gente vai ver o temperamento explosivo dele. A gente vai ver o lado ruim, é que Tiago e João vão querer destruir aquele povo, vão querer clamar fogo sobre aquele povo, mas também a gente vai ver o lado bom, o outro lado da moeda. A fidelidade e o amor que João e Tiago, os irmãos, tinham com Jesus. Só porque aquele povo não queria hospedar Jesus, João e Tiago, eles querem destruir aquele povo, por aquele povo não aceitarem Jesus. Então vejam que a fidelidade e o amor que eles tinham com Jesus era em primeiro lugar. Em dada ocasião, talvez devido à influência de sua mãe, João e Tiago deixaram transparecer certo egoísmo ao pedirem que Jesus lhe concedesse lugares privilegiados em seu reino. Isso a gente vê lá em Marcos capítulo 10, versículo 37 e Mateus capítulo 20, versículo 20. Em alguns momentos, por soberba, por, entre aspas, se acharem
João e Tiago, eles vão chegar ao Senhor e vão pedir cargos privilegiados ao seu reino. Mas Jesus, ele vai dizer e vai ensinar aos seus apóstolos que em seu reino não se tem cargos privilegiados. Todos vão estar no mesmo cargo. Todos vão ser servos, amigos e obedientes ao Senhor. João, o discípulo a quem Jesus amava. Então vamos entender o porquê disso, do discípulo amado. No Evangelho de João, existem referências acerca de um discípulo a quem Jesus amava. Ou seja, lá no livro no Evangelho de João, nos 4 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ou seja, o último evangelho a ser escrito, lá em João capítulo 13, versículo 23, ou no capítulo 19, versículo 26, então tem essas passagens aí para vocês comprovarem isso que eu quero falar para vocês agora. Vai fazer referência a um discípulo que Jesus amava, vai se falar sobre um discípulo que Jesus amava. Vamos lá, lá no capítulo 13, versículo 23, está lá dizendo, quem tiver com a Bíblia aí, abre aí para a gente ler juntos, ok? Capítulo 23, vai dizer, 23, estava à mesa, ao lado de Jesus, um de seus discípulos, aquele que Jesus amava. Então vai aparecer aí, do lado da mesa, do lado de Jesus, vai haver um discípulo. Que discípulo é esse? O discípulo que Jesus amava. Vamos lá. É amplamente aceito que tais referências designam o próprio apóstolo João. Ou seja, no Evangelho de João, no Evangelho que ele mesmo escreveu, vai ter isso. Ao seu lado, ao lado da mesa, ao lado de Jesus, vai estar o discípulo a qual Jesus amava. E essa referência vai se designar justamente ao próprio apóstolo João. Mas por que se dá essa referência ao apóstolo João? Vamos lá. Isso significa que ninguém conhecia Jesus mais do que João. Ele caminhou com João diariamente e na grande noite da instituição Ceia do Senhor, na celebração da última Páscoa, foi ele quem se reclinou sobre o peito de Jesus e lhe perguntou pessoalmente sobre a identidade do traidor. Ou seja, por que se dá essa designação de João como discípulo amado? Primeiro, porque ninguém conhecia mais a Jesus do que o próprio João. Mas por que isso? Porque Jesus gostava mais de um do que do outro? Não, mas porque João andava mais com Jesus, mas porque João queria estar mais na presença de Jesus do que os próprios outros apóstolos. E é tanto que na ceia, na última ceia, na Páscoa, quando Jesus ele anuncia que vai ser traído, na Bíblia vai se dizer que um discípulo ele vai se reclinar sobre os ombros de Jesus, no peito de Jesus, e vai perguntar quem é esse discípulo que vai trair o Senhor. E é justamente essa pessoa que reclina ao peito de Jesus, justamente é o discípulo João. O apóstolo João também esteve presente em 3 importantes ocasiões do ministério de Jesus. Nessas ocasiões, ele estava acompanhado de Simão Pedro e Tiago. Ou seja, são 3 pontos importantes da vida de Jesus que João vai se fazer presente. Quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, lá em Marcos capítulo 5. Na ocasião da transfiguração, quando Jesus, junto com 3 discípulos, que é João, Pedro e Tiago, eles vão subir ao monte para orar com o Senhor, e eles vão pegar no sono, e quando acordam, vão ver o Senhor conversando com Moisés e Elias,
Moisés e Elias já estavam nos céus, mas vai dizendo a palavra que Moisés e Elias vão descer do céu para conversar com Jesus. E na segundo ponto, durante o período em que Jesus esteve no Getsemane. O que é o Getsemane? Foi justamente no jardim onde Jesus ele foi traído pelo próprio Judas. Ok? Então vocês veem que João ele está em todos os lugares com Jesus. No momento da crucificação, o apóstolo João é o discípulo que aparece mais próximo de Jesus no Calvário. Ele também recebeu de Jesus a incumbência de cuidar de Maria. Depois, foi ele quem correu juntamente com Pedro, ao túmulo de Jesus na manhã da ressurreição. Então vocês veem que João ele vai estar presente na vida de Jesus em todos os momentos. Desde quando ele é chamado, João ele tem esse cuidado de estar caminhando ao lado de Jesus, de estar na presença de Jesus. Ele tem sede de estar na presença de Jesus. E também na sua crucificação. Quando Jesus ele é crucificado, a gente vai ver a crucificação de Jesus. No próprio livro de João, lá em João capítulo 19, a gente vai ver sobre o julgamento e a crucificação de Jesus. A gente vai ver que João é um dos poucos discípulos que vai estar aos pés da cruz. O que significa isso? Vai estar vendo Jesus sendo crucificado, vai permanecer com Jesus até nos momentos ruins. E Jesus ele tem um carinho tão grande com João que vai pedir para que João cuide da sua mãe, cuide de Maria, sua mãe. E logo após a sua crucificação e morte de Jesus, João ele não vai deixar de estar na presença de Jesus. No dia da ressurreição, no domingo da Páscoa, João e Pedro eles vão ser os únicos discípulos que vão até o encontro, que eles vão até o túmulo de Jesus. Então vocês veem que nem mesmo quando Jesus ele é crucificado e morto, João ele para com essa sede de estar na presença do Senhor. O ministério apostólico de João. Vamos lá. Depois da ascensão de Jesus aos céus, ou seja, depois que Jesus ressuscitou e se ascendeu aos céus, ou seja, depois que João ele volta, depois que Jesus ele volta para os céus, João ele vai começar o seu ministério apostólico na igreja primitiva, que é justamente logo após o Pentecostes. O apóstolo João foi um dos principais líderes da igreja em Jerusalém. Beleza? O apóstolo João foi um dos principais líderes da igreja de Jerusalém. A tradição cristã atribuiu ao apóstolo João a autoria de 5 livros do Novo Testamento. Ou seja, no Novo Testamento a gente já viu que Paulo ele escreveu 13. Ok? João vai ser responsável por escrever 3 livros no Novo Testamento. O primeiro livro, o 4º evangelho, que é justamente o evangelho de João. Quais são os 4 evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Ou seja, o 4º evangelho, o livro de João, o evangelho de João. Outros, as 3 epístolas. Ou seja, as 3 cartas que João escreveu para ele mesmo, que são 1 João, 2 João e 3 João. Ok? E o último livro, o livro de Apocalipse, ou seja, o livro da revelação, o livro dos últimos tempos. Então vocês veem, ou seja, Apocalipse ele é tido como ele é tido como um livro dos últimos tempos, o livro do juízo final. Ok? A gente viu isso na aula anterior, sobre esse tempo de últimos tempos. Então vocês veem que João, ele tinha uma intimidade tão grande com o Senhor,
que o próprio Senhor vai revelar a João como seriam os últimos tempos. E João, ele é responsável por escrever esse livro, o livro de Apocalipse. É verdade que existem algumas críticas que tentam contestar a autoria por parte de João de algumas dessas obras. O quarto evangelho e o livro do Apocalipse são os principais alvos dessas críticas. Todavia, as evidências apontam de forma muito mais contundente que a verdade de que realmente foi o apóstolo João que escreveu todos os 5 livros. Ou seja, alguns estudiosos dizem que o evangelho de João e o livro do Apocalipse não foi ele que escreveu. Mas os relatos que a gente encontra na própria Bíblia é de que foi João realmente que escreveu esses 5 livros. Ok? Então, são 5 livros que João escreve. O Evangelho de João, 1ª, 2ª e 3ª João e o livro de Apocalipse. Ok? Beleza? Que é um livro que a gente viu na semana passada, escatológico. O que é escatologia? Estuda o fim dos tempos. A morte do apóstolo João. Vamos lá. Portanto, existem provas suficientes para que acreditar que o apóstolo João realmente morreu em Éfeso. O que é Éfeso? Éfeso foi onde João se situou, onde João morava logo após a ida de Jesus aos céus. Os discípulos, eles se dividiram e foram cada um para o seu lugar. E João, ele viveu em Éfeso durante a maior parte de sua vida. Ok? Então, se atribui a morte de João que João realmente morreu em Éfeso. Antes disso, mesmo com a idade avançada, ele continuou exercendo ativamente seu ministério. Ou seja, João, mesmo velho, mesmo bem velhinho, João, ele nunca negou seu ministério. Ele sempre quis estar presente, ele sempre quis evangelizar. Ele foi o bispo-chefe das igrejas localizadas na região de Éfeso e combateu as perigosas heresias, especialmente o gnosticismo, que ameaçaram a pregação do evangelho. Ou seja, ele permaneceu em Éfeso, ele ficou em Éfeso e ele combateu as heresias. O que é heresias? As falsas testemunhas que o povo dava sobre o Senhor. O povo inventava mentiras falando sobre Jesus, falando sobre Deus. E João, ele foi um discípulo, ele foi uma pessoa que combateu essas heresias, que desvendou a verdade, que desmistificou as mentiras que o povo estava falando. Alguns escritos afirmam que o apóstolo João morreu com idade tão avançada que em seus últimos dias ele tinha de ser carregado para as reuniões cristãs. Ou seja, João, ele morreu tão velho, tão velhinho, que João, ele precisava ser carregado por pessoas para as reuniões da igreja. Curiosamente, seu irmão Tiago foi o primeiro apóstolo a sofrer martírio. O que é martírio? Perseguição e morrer por causa do Senhor. Ou seja, Tiago, ele foi o primeiro apóstolo a morrer por causa do martírio, por causa justamente porque ele anunciava o reino de Deus. Enquanto que João foi o último dos apóstolos a deixar a terra e a chegar aos céus. Ou seja, seu irmão foi o primeiro e João foi o último a morrer por causa do Senhor. Então vocês veem, gente, o quão lindo é a história de João, o discípulo amado. Ele tem esse nome não porque ele era mais amado ele tem esse nome de discípulo amado não porque ele era mais amado pelo Senhor, mas sim porque ele amava mais ao Senhor. Entende, gente? Então é isso que a gente tem que buscar, amar mais ao Senhor, ser como João. Nesses tempos que a gente está vivendo, a gente tem que ser como João. Em momentos bons, amar a Deus, amar a Jesus, mas também em tempos ruins, como a gente está vivendo, também amar ao Senhor, permanecer com esse amor. Foi isso que João
buscou em sua vida? Amar ao Senhor em todos os momentos. Estar na presença do Senhor em todos os momentos. Beleza, gente? Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que todos tenham entendido. Como eu sempre falo, essas aulas estão disponíveis no YouTube, no canal. Assina lá, Ensino Religioso. Quem não achar, fala comigo no WhatsApp que eu vou estar disponibilizando essas aulas para vocês. Beleza, gente? Um forte abraço, um forte beijo e até a próxima aula, até a próxima semana.